Vamos cantar uma canção muito conhecida, Dos montes, corre para o mar, teu rio de amor por mim. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito na visão de Abacuque, revelada em Paulo aos Romanos: o justo viverá pela fé. É por fé que aqui estamos, é pela fé que vivemos, é a fé que nutre a nossa vida, é a fé que fez com que o Evangelho chegasse ao coração de cada um de nós. Nesse momento agora, eu vou convidar você também a orar mais uma vez. Nós vamos abençoar a vida do pregador, para que a mensagem dele alcance o nosso coração e também de todos aqueles que estão aí ouvindo a nossa voz. Deus, muito obrigado por até aqui o Senhor ter conduzido tudo. Damos graças, porque a boa mão do Senhor sempre é conosco. Agora pedimos que a bênção do Senhor acompanhe a palavra que vai ser proferida e que ela alcance o coração que precisa ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Fale a cada um de maneira poderosa e que o Evangelho, que nesses 500 anos tem transformado vidas, continue a operar em cada coração de acordo com a necessidade de cada um. Por Jesus nós oramos. E é sobre isso que eu queria mostrar para os irmãos aquilo que Jesus disse em Lucas capítulo 14. Porque muitas vezes as pessoas pensam que o mais importante para nós é nós sermos de uma religião qualquer. Mas não é verdade. O Senhor Jesus Cristo não nos chamou para que nós tão somente fizéssemos parte de uma religião. O projeto de Deus para nós é que nós sejamos discípulos de Jesus. É este o desejo de Deus para nós que aqui estamos nesta praça, aqueles que nos ouvem à distância. O que Deus quer de nós? Deus quer que nós sejamos discípulos de Jesus. Mas o que é ser discípulo de Jesus? Veja o que aconteceu em Lucas capítulo 14, versículo 25. Evangelho de Lucas, Novo Testamento, capítulo 14, versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não
tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Talvez as pessoas pensem que nós estamos aqui para proclamar alguma religião, ou para enfatizar que nós somos apenas fruto de um movimento religioso que aconteceu em 1517. Mas a verdade é que nós temos uma missão, todos nós somos discípulos de Jesus. Mas o que é ser discípulo de Jesus? Talvez ser membro de uma religião qualquer, ou ser da própria religião do cristianismo, as pessoas conseguem entender bem. Mas não é esse o projeto de Deus para nós, por incrível que pareça. E ainda que eu possa chocar alguém, nem Jesus era cristão. A religião cristã, essa religião que foi oficializada aproximadamente no terceiro século, quando oficializa uma religião, essa religião oficializada, ela começa a se desviar dos caminhos do Senhor. O movimento da Reforma Protestante foi uma tentativa de trazer às pessoas a verdadeira fé em Cristo. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A salvação é pela fé em Cristo Jesus, somente pela graça. E tudo que fazemos é para a glória de Deus. Nem a religião suporta, às vezes, uma mensagem como esta. Talvez nós não tenhamos dificuldade nenhuma de sermos religiosos. Nós somos da religião cristã. O cristianismo é a religião predominante no nosso país. Nós temos liberdade de culto, olha que beleza. Mas se você pensa que o projeto de Deus para você é fazer parte de uma religião, você não entendeu a mensagem até hoje. A mensagem de Deus para nós é que nós sejamos discípulos dele. É muito fácil ser um cristão, mas ser um discípulo de Jesus não é tão simples. A religião costuma trazer uma mensagem que fosse mais fácil para o ouvinte, algo que não exija tanto dele. Talvez nós não tenhamos tanta dificuldade em professar a fé em uma religião, mas ser discípulo de Jesus, eu queria mostrar para você rapidamente nessa tarde, que não é tão simples como poderia ser participar de uma religião qualquer. No país hoje se fala inclusive de cristãos não praticantes. Como que pode ser um cristão não praticante? Houve uma perseguição em Jerusalém, apedrejaram um diácono chamado Estevão. Com aquela morte do diácono, muitos discípulos de Jesus foram se espalhando e chegaram até uma cidade chamada Antioquia. Atos capítulo 11 conta esta história. E quando eles chegaram naquela cidade, eles começaram a falar do amor de Deus, da mensagem da cruz, lá na cidade de Antioquia. Muitas pessoas, ouvindo a mensagem, voltaram o coração para Deus, se converteram a Cristo. E lá em Antioquia, as pessoas deram um apelido para os discípulos de Jesus. E o apelido foi cristãos, pequenos cristos. É um xingamento naquela época, não foi um elogio, foi um apelido, era pejorativo. Falaram, esses são pequenos cristos, são os cristãos. E no decorrer da história já colocaram muitos nomes nos discípulos de Jesus.
depois vieram os protestantes, evangélicos. Mas o que nós precisamos de fato ser é discípulo de Jesus. O Senhor quer que nós sejamos discípulos de Jesus. E o que é ser um discípulo de Jesus? A Bíblia Sagrada diz que uma multidão, aliás, o versículo 25 diz: grandes multidões acompanhavam Jesus. Mas Jesus nunca se entusiasmou muito com a multidão. E essas multidões acompanhavam Jesus, e aparece esse verbo acompanhar aqui, que originalmente quer dizer que eles apenas estavam ali, mas não queriam compromisso nenhum com Jesus. Esse acompanhar que aparece aqui, esse verbo, significa apenas estar junto, religiosamente falando. Afinal, acompanhar Jesus naquela época era muito interessante. As pessoas poderiam dizer: o que será que vai rolar hoje? Qual que será o episódio hoje? Ontem ele curou um cego. Antes de ontem ele fez um coxo andar. O que será que vai acontecer hoje? E a turma estava lá, mais ou menos como acontece nos nossos dias, um show de fé. E aí eles estavam lá esperando, tentando assistir. Vamos ver o que vai rolar hoje. E eles foram surpreendidos com a palavra de Jesus. Jesus olha para a multidão e ele faz uma mensagem, ele traz uma mensagem que não é popular, como também não é hoje uma mensagem popular. E a mensagem dele para a multidão que simplesmente o acompanha, apenas aqueles que são religiosos e não querem ser discípulos de Jesus. Aí você pode dizer: irmão, mas eu não quero ser apenas um religioso. Eu não quero apenas lembrar que o movimento da Reforma Protestante foi um movimento religioso, embora tivesse implicações na economia, na educação e na política. O que de fato Deus quer de nós? O que Ele sempre quis de nós? O que Deus quer de nós que aqui estamos, daqueles que estão nos ouvindo de longe? Qual que é o plano de Deus para nós? Qual que é a nossa esperança? Certamente não é num governo melhor, não é em recursos financeiros maiores. O que Deus quer de nós? Deus quer que nós sejamos discípulos de Jesus. Mas você precisa saber o que é ser um discípulo de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus diz que para ser discípulo dele, nós precisamos amá-lo mais do que aquelas pessoas que nós mais amamos. E é chocante isso. Ele vai e fala exatamente, toca naquilo que nós mais amamos, que é a nossa família. É tudo que nós temos, a nossa família. Eu amo minha família, eu amo meus filhos, eu amo meu netinho. Família é uma bênção de Deus, mas é de propósito que Jesus fala sobre isso. Ele não está trazendo nenhuma mensagem nova. Os mandamentos já diziam isso. O primeiro mandamento diz isso, que nós devemos amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Não é uma mensagem nova, mas ela é subversiva, ela é agressiva a um coração que muitas vezes é voltado para si mesmo. Você quer ser um cristão apenas? Ou você quer ser um discípulo de Jesus? Ser um discípulo de Jesus significa que você vai amar a Jesus mais do que as pessoas que você mais ama. Aparece aqui o verbo aborrecer, que significa amar menos. Ainda que nós amemos a nossa família, que é o nosso maior tesouro, você não pode amar mais a sua família do que amar o Deus que te deu a sua família. Jesus fala isso para uma multidão que quer apenas acompanhá-lo. Mas Jesus diz: olha, você, se de fato quiser ser meu discípulo, você precisa entender quanto custa isso. Essa fé no Senhor Jesus Cristo, se ela não exige nada, ela não vale nada. Se a fé que você tem em Jesus não te custa nada, ela não vale nada. O Senhor Jesus diz que para ser discípulo dele, é necessário que nós o amemos mais do que as pessoas que nós mais amamos. E essa mensagem não é popular, porque mexe naquilo que nós mais amamos. Mas o Senhor Jesus diz outra coisa mais difícil ainda. Ele diz: olha, mas tem mais. Se você quiser ser meu discípulo, você vai ter que
renunciar a você mesmo. E aí ficou mais difícil para nós, porque nós sempre estamos voltados para nós mesmos. Martinho Lutero falava que nós estávamos voltados para o nosso próprio umbigo, que nós visamos a nossa própria glória, que nós queremos a primazia de tudo. É assim na nossa casa, é assim no nosso trabalho, é assim na igreja. Se nós pudéssemos, nós seríamos o centro de tudo, porque nós somos cheios de desejos e de vontades. E podemos ser até bons cristãos assim, mas jamais o seremos como discípulos de Jesus. Não é difícil seguir a Jesus, não é difícil acompanhar as coisas religiosas. Você pode frequentar, existem N instituições religiosas. Você vai lá, responde algumas perguntas e pronto, você é bem-vindo à comunidade. E se você não souber também responder, não se preocupe, na própria pergunta a gente vai dar um jeito de responder para você. A gente quer você junto conosco, tão somente. Fazer parte da nossa comunidade, que é uma coisa boa, mas você precisa ser mais do que isso. Você precisa ser um discípulo de Jesus. Mas quem é que quer pagar o preço disso? Veja a salvação em Cristo Jesus. Pela graça de Deus nós somos salvos. Para nós não custa nada, mas para Ele custou a própria vida dele. E agora Ele quer pessoas que o sigam, e que sigam o Mestre com essa mesma renúncia. Por isso Ele diz, você tem que pegar a sua cruz e vir após mim. Nós não podemos deixar de imitar o nosso Mestre. Agora preste atenção, a cruz não é o marido embriagado ou o filho drogado. A cruz não é a falta de dinheiro. Isso não é cruz. Isso é tribulação, isso é sofrimento, mas cruz não. A cruz significa renúncia. É muito mais do que uma tribulação, é muito mais do que um problema familiar, é muito mais do que falta de dinheiro. Se você quiser ser um cristão, pode continuar do jeito que está. Aliás, todo mundo pensa que você é um cristão. Você está num país cristão. Não falta religião, tem para todo tipo de cliente. Agora, ser discípulo de Jesus implica em segui-lo, renunciar a você mesmo. E essa mensagem não é popular, por isso que Jesus deixou claro. Ele disse, olha, você não pode começar a construir uma casa sem saber se você vai concluí-la. É muito desagradável você passar perto de uma construção que seria linda, uma casa linda, um prédio lindo, mas em algum momento aquele prédio foi interrompido, foi embargado, parou a construção. A pessoa não dá conta de concluir. Jesus está dando e falando sobre uma metáfora para que nós consigamos entender. Ele está dizendo, assim é esta caminhada na vida. Se você quer ser meu discípulo, disse Jesus, você precisa calcular bem. Para nós hoje é muito fácil, nós estamos aqui num país que tem liberdade religiosa, mas isso não acontece em todo lugar. Tem irmãos nossos na Coreia do Norte sendo mortos. Se você chegar lá na divisa, eu estive lá, você chega na divisa, você tem que tirar tudo que é aplicativo que fala de Deus e Bíblia do seu celular. Não é assim em todo lugar. Tem irmãos nossos sendo mortos porque confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Esta fé que nós professamos em Cristo Jesus, ela exige de nós uma consciência, porque senão nós seremos só religiosos, nós seremos pessoas que acompanham Jesus e estão interessadas no que vai ser o próximo episódio, quem ele vai curar, o que ele vai falar agora, se é interessante, filosoficamente interessante, o que esse rabi vai dizer, qual milagre ele vai fazer. A multidão gosta disso, mas ser discípulo de Jesus tem implicações. Jesus disse, você não pode ser meu discípulo se você amar as pessoas mais do que a mim mesmo.
diz o Senhor Jesus. E aí a gente começa a entender que ser discípulo de Jesus é muito mais do que ser membro de uma religião. É muito mais do que fazer parte de um movimento religioso. É por isso que aqueles irmãos nossos do passado, 100 anos antes de Lutero, um irmão nosso foi queimado vivo, porque também acreditava que o Senhor Jesus Cristo salva, e que é necessário renunciarmos e tomarmos a nossa cruz para segui-lo. Não tem jeito de ser discípulo de Jesus e ao mesmo tempo ficar satisfazendo os nossos desejos pessoais, os nossos pecados, a nossa indiferença para com Deus, sem ter relacionamento íntimo com Deus. Ser religioso é fácil, ainda mais em nosso país. Mas eu gostaria que você pensasse nesse início de noite, que não é esse o projeto de Deus para nós. Deus quer que nós sejamos discípulos de Jesus, e isso tem implicações. Renunciar a nós mesmos, tomar a cruz, que significa exatamente abrir mão de nós mesmos para a glória de Deus. Por isso que um dos pilares da reforma protestante é este: tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Nada é para a nossa própria glória. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Porque é Deus o autor da nossa salvação. É o Deus maravilhoso que nos sustenta com a sua destra fiel. Não há outro Deus além do nosso Deus. Tudo que nós temos, nós só temos porque foi dado por Ele. Imagina uma criança que recebe um presentinho e já pega, tão feliz que está com o presente, já corre para o quarto e vai brincar, e a mãe fica até sem graça. Desculpa, ele ficou muito empolgado com o presente. No outro dia chama a atenção do filho: mas meu filho, você recebeu esse carrinho aí que você está brincando, você tanto gostou tanto, mas você nem falou. Você sabe quem é que te deu o presente? Ah, mãe, eu nem vi. Eu fiquei tão feliz que eu peguei e fui brincar. Foi a titia fulana que te deu. Você valorizou mais o presente do que a titia. Você tinha que ter falado: obrigado, titia, dado um beijinho nela. Você nem ligou para a titia. É mais ou menos isso. Deus tem nos dado tantos presentes, mas nós valorizamos mais o presente do que Deus, que tem dado esses presentes para nós. Nós damos mais glória às coisas do que ao Senhor. Nós damos mais glória às pessoas do que ao Senhor. Nós damos mais glórias a nós mesmos do que ao Senhor. E os anos vão passar, e vão correr mais 500 anos, quem sabe, e nós poderemos ainda continuar sendo só religiosos. Podemos ser bem-sucedidos em muitas coisas, mas nós não vamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida, que é sermos discípulos de Jesus. Você é um discípulo de Jesus? Ou você é um mero religioso? Eu quero concluir lembrando que Jesus uma vez encontrou uma pessoa assim, um rapaz. Era o rapaz que toda mãe queria ter como genro. Um menino, um jovem forte, imagino muito bonito, rico e religioso. Ele procurou Jesus e disse: Senhor, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? O evangelista Marcos diz que Jesus olhou para aquele jovem e o amou, sentiu compaixão dele e perguntou: você conhece os mandamentos? Ele disse: sim, conheço todos. Eu tenho aprendido isso desde a minha meninice, eu sei tudo isso. Talvez se fosse hoje alguém diria assim: sim, eu aprendi isso na escola dominical, eu aprendi isso numa classe de catecúmenos, eu tenho até o catecismo lá em casa, eu sei tudo isso. Aí Jesus diz: bom, então só falta uma coisa para você. Imagina, uma coisa só. Uma coisa está muito... Olha, uma coisa. Eu imagino que ele pensou: bom, então tá fácil, uma coisa só para mim. Ele falou assim: então vai lá, o que é? Fala essa única coisa. Jesus disse: só falta uma coisa. Você já é religioso,
você é uma pessoa honesta, não é isso? É sim, então só falta uma coisa. Você vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem me seguir. Só uma coisa. O problema é que essa única coisa, ela é terrível para aquele jovem. A Bíblia diz que ele vira as costas e sai triste. Só faltava uma coisa, que é entender que não há nada mais interessante na vida do que ser um discípulo de Jesus. E ainda que a nossa riqueza prospere, e ainda que consigamos tantas coisas, nada é mais importante do que ser discípulo de Jesus. Se é esse o seu entendimento, venha. Vamos seguir a Jesus, não apenas como espectador, mas vamos seguir, vamos imitar Jesus na nossa casa, no nosso trabalho. E a religião será apenas um detalhe na nossa vida, a minha, a sua ou outra qualquer. A questão não é esta, a questão é seguir Jesus. Você está disposto? Essa pergunta que nós temos que responder, as pessoas que estão nos ouvindo têm que responder. Você quer ser um discípulo de Jesus ou quer continuar sendo apenas um religioso? Foi essa pergunta na Reforma Protestante. Quem é e quem está acima da igreja? É a palavra de Deus. Quem é Jesus? É o único Salvador. Ele salva pela graça, porque Ele morreu na cruz para nos salvar. Ninguém pode resolver o nosso problema. Não tem religião nenhuma que pode resolver o nosso problema. Nós precisamos ser discípulos de Jesus. Eu espero que você entenda esse desafio e creia nessa palavra que pode transformar a vida de todos nós. Deus abençoe sua vida, abençoe você que está nos ouvindo de longe. Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida. Não há salvação fora de Jesus. Deus abençoe sua vida, discípulo de Jesus.